Olá! Conversaremos agora sobre a construção de um modelo para a projeção do fluxo de caixa livre. Quer dizer, entendemos o fluxo de caixa livre como uma etapa bastante importante para a avaliação de uma decisão financeira de longo prazo, essencialmente aí uma decisão comumente associada ao processo de avaliação de investimentos. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender a construção aí desse modelo para a projeção do fluxo de caixa livre, quer dizer, por livre, aquele que estaria sendo liberado pelos ativos ou investimentos para todos os seus respectivos aí financiadores. Então, de conversas anteriores tidas por nós, aí nós verificamos que a construção do fluxo de caixa livre, quer dizer, etapa primordial, primeira etapa para julgar uma decisão financeira de longo prazo, uma avaliação de investimento, ela, de um modo geral, parte do resultado operacional, quer dizer, aquilo que a operação é capaz de entregar, e a partir daí vamos fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste, estornando, quer dizer, somando gastos não desembolsáveis, quer dizer, esses gastos, de um modo geral, associados à depreciação de equipamentos, ativos tangíveis, eventualmente pode ser também amortização de ativos ou exaustão, eles são reconhecidos para a obtenção do resultado operacional, só que como não são desembolsáveis, nós subtraímos a obtenção do resultado e estornamos para poder compor o chamado fluxo de caixa operacional. Uma vez projetado o fluxo de caixa operacional, aí vamos então fazer ajustes, seja considerando a realização, quer dizer, a colocação aí de investimentos de longo prazo, eventualmente os desinvestimentos, a venda desses investimentos em algum momento. E também vamos fazer as mesmas considerações da colocação e da retirada do capital de giro. Quer dizer, investimentos de longo prazo são aqueles, como o próprio nome diz, né, gerariam benefícios de longo prazo, máquinas, equipamentos, imóveis ou o que for. E capital de giro seria a graxa financeira do negócio, aquela parcela ali de recursos que precisamos colocar para o negócio se mover. Ou seja, estoque, valores a receber de clientes, eventuais recursos mantidos na operação, em caixa, deduzidos dos financiamentos operacionais que também recebemos, de fornecedores, tributos a pagar, folha a pagar, o que for. Então, quando nós de fato construímos tudo isso, nós aí chegamos no fluxo de caixa livre. Ora, se vamos adiante e se vamos então decompor o resultado operacional como já vimos em conversa anterior, aí podemos apresentar um modelo para projeção de fluxo de caixa livre associado à análise de uma decisão financeira de longo prazo. Esse modelo precisaria então ter a capacidade de estimar os componentes do fluxo de caixa livre e aqui também de conversa anterior sintetizados de forma muito simples, que seria o investimento inicial, ora, os fluxos incrementais futuros e, por fim, o valor residual igualmente considerado e aqui apresentado. Então, se vamos fazer isso, de um modo geral, esse fluxo de caixa livre é entendido como dos ativos, quer dizer, sem considerar os efeitos das dívidas. Então, poderíamos partir do resultado operacional. Esse resultado operacional viria a partir da consideração de receitas, subtração de gastos variáveis, obtenção da margem de contribuição, subtração dos gastos operacionais fixos desembolsáveis, obtenção do EBITDA, subtração aí dos gastos operacionais fixos não desembolsáveis, depreciação, amortização de ativos, exaustão. Aí chegaríamos no LAGI ou EBIT. Então, tributando, na verdade, aplicando aí tributo sobre renda sobre esse LAGI, aí chegaríamos no nosso resultado operacional. Uma vez, então, que tenhamos obtido esse resultado operacional, que poderia ser chamado também de lucro operacional líquido, ou em inglês, o equivalente NOPAT, aí nós, então, poderíamos fazer ajustes. E esses ajustes aí envolveriam o que o slide anterior chamou a atenção. Então, estornando os gastos não desembolsáveis, depreciação, amortização de ativos ou exaustão, chegamos ao fluxo de caixa operacional e, a partir daí, fazendo ajustes associados a investimento de longo prazo, capital de giro, aí chegamos ao fluxo de caixa livre. Naturalmente, cada um dos anos considerado vai exercer, na verdade, impacto sobre diferentes aí
contas ou rubricas. Então, no momento inicial, vamos ter, na verdade, um efeito muito grande dos investimentos, quer dizer, longo prazo e capital de giro. Os fluxos incrementais são capturados a partir do resultado operacional, né, onde teríamos aí esse fluxo de caixa operacional, que geralmente ele não existe no momento inicial, mas vai existir ao longo de toda a vida útil, o horizonte projetado para aquilo que estamos analisando. E lá no final, quer dizer, precisamos considerar o valor residual, que seria exatamente o equivalente aí à retirada do investimento que fizemos, seja em equipamentos, máquinas, imóveis, quer dizer, os investimentos de longo prazo, e também no capital de giro. Então, esses componentes estariam aqui apresentados, quer dizer, no primeiro momento, o investimento inicial, depois, lá no final, a recuperação do valor residual, e esses fluxos intermediários viriam do resultado operacional, quer dizer, aí desse fluxo de caixa operacional que estaria gerando os impactos nessa parcela aqui representada na cor vermelha. Quando nós, então, realizamos essa projeção, nós temos o fluxo de caixa livre projetado e, a partir daí, nós temos a primeira etapa concluída para julgar a decisão financeira de longo prazo. Na etapa posterior, precisamos entender os impactos associados aos financiamentos e, por fim, aí precisamos comparar esse fluxo de caixa livre projetado com os impactos dos financiamentos e, a partir daí, julgar se essa decisão seria uma decisão capaz de criar valor e riqueza, se essa seria uma decisão viável. Quer dizer, nesse primeiro momento, essa estimativa do fluxo de caixa livre teria a capacidade de entender os impactos associados aos ativos e aos investimentos. Quer dizer, no segundo momento, precisamos entender os impactos relativos aos financiamentos. E num terceiro momento, aí precisaríamos comparar esses dois impactos e julgar se a decisão é uma decisão que cria ou não valor, quer dizer, uma decisão que deve ser ou não tomada. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto por essa nossa conversa, que seria justamente entender esse modelo para projeção do fluxo de caixa livre na análise de uma decisão financeira de longo prazo, na avaliação de um investimento. Bons estudos!